Paz, querido, paz, querida, como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar. Estamos de férias, mas continuamos aqui todos os dias com a nossa devocional diária e certamente compartilhando com você. Esse vídeo é gravado, se Deus permitir, estaremos de volta ainda este mês. Inclusive, eu quero te lembrar disso. Permitindo o Senhor, próximo dia 24, às 6h03 da manhã, estaremos ao vivo mais uma vez. Mas até lá, estaremos compartilhando com você a palavra do Senhor. E hoje vamos pensar um pouco sobre a necessidade de melhoria contínua. Todo ser humano necessita ser melhor hoje do que era ontem. E para tanto, eu quero te convidar para ler comigo a palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, onde lemos assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos pensar, vamos refletir acerca da necessidade de melhoria contínua. Querido, querida, quando eu olho para este texto, o que eu percebo aqui é o apóstolo Paulo falando especificamente do viver cristão, ou seja, do modo de vida que o cristão deve escolher. E ele deve fazer esta escolha, levando em consideração aquilo que Deus fez. Deus enviou Jesus Cristo como um sacrifício vivo, para que através dele a humanidade tivesse a oportunidade de fato ter vida. E o desejo de Deus e o que Paulo relata é que essa vida deve ser um sacrifício de consagração, ou seja, todo o meu eu, tudo que eu sou, tudo que eu venha a ser, eu devo consagrar, ou seja, eu devo entregar ao Senhor em retribuição por seu amor comigo demonstrado no sacrifício de Cristo por minha vida. Então, o que Deus espera de mim é um verdadeiro sacrifício de devoção, uma vida em obediência a Ele, buscando diariamente na sua palavra aquilo que Ele deseja para mim e a sua vontade específica para cada um dos meus dias. O desafio desse viver sendo melhor a cada dia, ele não é fácil, mas ele é possível. E quando eu leio o texto desta reflexão, desta devocional, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando do inconformismo, Paulo faz uma súplica. Ele diz: eu vos suplico, meus irmãos, e é uma súplica para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua comunhão com Deus. Eu suplico que você apresente a sua vida, que você entregue nas mãos de Deus, para que Ele possa utilizá-la conforme Ele desejar. E assim você será este sacrifício vivo, santo e que Deus se agrada. Porém, para que eu possa me transformar nesse sacrifício vivo, eu preciso experimentar aquilo que eu chamo de inconformismo santo. O que seria esse inconformismo santo? É eu não aceitar me moldar aos padrões do mundo. O mundo rejeita o Senhor, o mundo nega Cristo, o mundo não reconhece o amor e o poder de Deus, o mundo nega que Deus criou tudo, como diz o salmista lá no Salmo 27, verso 1. Querido, querida, é preciso haver uma certa dose de inconformismo para que eu possa hoje estar melhor que ontem.
Eu preciso estar insatisfeito com a forma como eu tratei as pessoas ontem, desejoso de tratá-las melhor hoje. Eu preciso estar insatisfeito com minhas atitudes, muitas vezes reprováveis de ontem, buscando não repeti-las no dia de hoje. Eu preciso estar insatisfeito com o meu temor de ontem, substituindo hoje pela fé. E assim eu estarei me apresentando como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Enquanto eu buscava uma maneira de ilustrar como nós podemos ser melhores hoje do que ontem, eu lembrei de um relato sobre a vida de um rei da Inglaterra. Isto é um fato, esse homem viveu, e ele foi conhecido como o rei Alfredo o Grande, um dos poucos, foram 3 na Inglaterra que receberam esse título de o Grande. E o rei Alfredo, ele viveu entre os séculos 9 e 10 da nossa era. Ele reinou, ele viveu entre os anos de 871, mais ou menos, até quase o ano 899. Então, eram tempos muito difíceis. E ele defendeu o seu reino contra um povo muito forte, muito bravo, que eram os vikings. Quem nunca assistiu um filme sobre os vikings, que foram grandes conquistadores nestes séculos aí? Então, conta a história que o reino de Alfredo Grande estava em risco. Eram dias difíceis. O país fora invadido pelos vikings. Eles haviam cruzado o mar e alcançado a Inglaterra. Eles saíram da Dinamarca e viajaram até lá na Inglaterra. Eles eram audazes e durante muito tempo eles venceram quase todas as batalhas ali contra os ingleses. E se a coisa continuasse assim, certamente em pouco tempo toda a Inglaterra estaria submissa ao reinado dos vikings. Depois de muita luta, o exército inglês totalmente desfacelado, combalido e disperso, houve um grito de retirada e cada soldado correu para um lado para salvar a sua vida como fosse possível. Inclusive o rei Alfredo. Ele disfarçou-se de um pastor e saiu escapando pelas florestas e pelos pântanos da Inglaterra naqueles tempos. Depois de correr e vagar pelas florestas por alguns dias, ele chegou à cabana de um lenhador, cansado, fraco e desanimado, faminto. Ele bate aquela porta, uma mulher abre e ele pede a ela que lhe dê um pouco de água, que lhe dê um pouco de alimento e que lhe acolha para que ele possa descansar. Aquela mulher olhou para aquele homem todo esfarrapado, apiedou-se dele, pediu que ele entrasse, mesmo não sabendo quem ele era. Pediu que ele entrasse e disse: olha, eu vou lhe dar um pouco de comida, o senhor vai jantar. Agora só faça uma coisa para mim, eu preciso ir lá fora pegar mais lenha. Então fique aqui perto do fogo, se aqueça e olhe esses bolinhos que estão no fogo para mim e não deixe que eles queimem. Eu preciso ir buscar lenha, mas eu volto logo. Mas não deixe os bolinhos queimar. A mulher saiu, o rei Alfredo sentou-se na frente daquele fogo, se aqueceu. Mas a sua mente começou a divagar. Ele tentou ficar atento à situação daqueles bolos para que não queimassem, mas a sua mente rondava os problemas, ele pensava no que poderia fazer, como ele iria reorganizar o seu exército, e se conseguisse juntar o exército, como iria municiar aqueles homens e preparar para enfrentar os dinamarqueses que eram os vikings, como ele conseguiria expulsar aqueles homens dos seus erros. Envolto em seus pensamentos, ele esquece aqueles bolos que estão ali no fogo. A mulher do lenhador entra correndo quando sente um cheiro estranho, e quando chega, os bolinhos estão tostados em cima do fogo. E ela olha para ele e diz: tu és um homem preguiçoso, um homem desleixado. Olha, o que eu te pedi foi muito pouco. Por tua causa, ninguém mais vai jantar nesta casa, porque tu deixaste os bolos queimar e agora
todos nós passaremos fome. O rei Alfredo, ele baixa a cabeça envergonhado. E quando estão os dois ali, naquele momento de silêncio, entra na casa o lenhador. Ele entra e assim que ele olha, ele vê, ele reconhece o rei sentado e ele se prostra ao chão. Sua mulher ainda está ali se queixando. Ele diz: cala a boca, mulher, tu estás louca, tu sabes com quem estás falando. E ele diz: com o nosso monarca, o rei Alfredo em pessoa. A mulher para de gritar, se desespera, corre em direção ao rei, lança-se aos seus pés, pede-lhe perdão, implora por misericórdia. O rei Alfredo era um homem sábio, e ele diz: mulher, acalme-se, erga-se, levante-se. Tu tens razão em te queixares de mim, porque eu me comprometi contigo de cuidar desses bolos para que eles não queimassem, e eu não honrei o meu compromisso contigo, por isso mereço tudo que tu falastes. E disse o rei: qualquer pessoa que aceita uma tarefa, seja ela grande ou pequena, deve desempenhá-la com atenção, com cuidado e com toda a devoção. Eu fracassei desta vez, disse ele àquela mulher, mas isto não tornará a acontecer. Muitas são as atribuições que me aguardam, porque eu sou o rei desta nação. De fato, a história não diz se o rei comeu alguma coisa aquela noite naquela casa, mas a história relata assim, que poucos dias depois, o rei conseguiu reagrupar o seu exército. Ele animou seus homens e em pouco tempo ele expulsou todos os inimigos da Inglaterra. E a partir dali ele ficou conhecido como Alfredo o Grande. E ele só se tornou esta pessoa porque ele tinha disposição de melhorar a cada dia. Ele estava no fundo do poço, abatido, desanimado, sem saber o que fazer, mas foi uma repreensão que o fez abrir os olhos para que ele estivesse inconformado com aquilo que ele havia se tornado, porque ele era um rei, e como um rei, ele deveria honrar o compromisso que assumira. Todo cristão, ele é filho do rei. E como filho do rei Jesus, ele precisa entender que por mais difíceis que sejam as batalhas deste mundo, ele não deve desanimar. Por mais forte que seja o inimigo, ele não deve desistir. Por mais dura que seja a batalha, ele deve enfrentá-la. Porque a promessa do rei Jesus é que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, querida, o desejo e a convocação do Senhor para mim e para você neste dia é que nós busquemos esse inconformismo necessário. Inconformismo com a vida cristã medíocre que eu possa estar vivendo. Inconformismo com a fé vacilante que eu possa estar alimentando. Inconformismo com o distanciamento do Senhor que eu não busco encurtar. Inconformismo com uma vida onde não há espaço para buscar ao Senhor em cada dia que Ele me dá. Inconformismo pelo fato de estar desanimado, porque o Senhor, Ele tem as forças necessárias para dar a todo aquele que nele busca. O que preciso eu, o que precisa você, é tomar a decisão de ser melhor com Cristo, por Cristo e para Cristo, hoje, amanhã e sempre. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Pai, tu és Deus, tu és grande, tu és o Todo-Poderoso. Por isso estamos aqui para agradecer-te por tua palavra e clamar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que cada um de nós possamos nos apresentar
consagrar as nossas vidas a Ti é um sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos esse inconformismo para que possamos hoje ser melhores que ontem. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé e nos fortalece para que possamos a cada dia estar mais próximos de Ti, buscar a Tua face e crescer no conhecimento de Ti. Toma, Senhor, em Tuas mãos este querido, esta querida, que conosco compartilha desta oração, que ele e que ela possam apresentar a sua vida para viver segundo o Teu querer. E fica conosco neste dia. É o clamor que Te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, permitindo o Senhor, amanhã voltaremos com mais uma atitude fundamental à vida cristã. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido, um abraço, querida, e até amanhã, se o nosso Deus assim nos permitir.